planejamento público dentro do escopo do desenvolvimento dos planos municipais de cultura, né? Naturalmente que o desenvolvimento dos planos municipais de cultura é uma peça de planejamento e que tem que ser vista como uma peça de planejamento público, com todas as limitações que dizem respeito a esse tipo de planejamento. Planejamento na empresa privada é um planejamento muito mais simples, né? A quantidade de aspectos que interferem na natureza do planejamento é muito menor, ao contrário do planejamento público, que geralmente tem interferência daquilo que é de interesse público, mas muitas vezes é capturado por determinados interesses de natureza privada. Tá? Então, quando a gente vai elaborar uma peça desse tipo, né, pensar em planejar como vai desenvolver a cultura de um município, a gente tem que entender que existe uma correlação de forças, que essas forças são assimétricas, essas forças são diferenciadas, né? E entender esse contexto todo que vai determinar para onde o planejamento vai é muito importante. Outro aspecto que considero extremamente relevante é dizer que o planejamento público, na verdade, é dependente de duas condições que o sustentam de uma forma fundamental. Uma é a questão da governança, ou seja, a governança é o estabelecimento de uma rede social de atores que vai garantir que aquilo que é o anseio, que é o desejo, são as prioridades públicas, possam ter condições de entrar na agenda efetiva de governo, né? E a governabilidade é exatamente a condição da legitimidade que dá sustentabilidade para o governo para que as ações previstas sejam efetivamente bem conduzidas. Para finalizar, gostaria ainda de dizer que dentro do escopo da Constituição de 1988, a questão do planejamento foi muito bem pensada, muito bem elaborada, no sentido que existe toda uma interligação entre os instrumentos principais de planejamento, né? Você tem um plano plurianual de atividades, que de alguma forma dá prioridades em relação àquilo que deve ser feito na agenda de governo. Esse plano plurianual tem uma agenda de 4 anos e geralmente começa no segundo ano de um governo até o primeiro ano do outro governo, para que as questões não sejam interrompidas porque houve uma mudança de governo, para que você tenha exatamente um sombreamento que vai de um governo até o início do outro, para que a gente possa dar, dentro do possível, o maior caráter de continuidade. Desse planejamento você tem uma lei de diretrizes orçamentárias, que vai determinar aquilo que vai ser prioridade para o orçamento do ano seguinte, e você tem uma lei de orçamento anual que efetivamente vai dizer, né, o que deve ser executado em termos de gastos ao longo daquele ano. Então as peças estão muito bem colocadas, ao longo do curso certamente você vai ter contato com elas, mas eu diria que talvez esses aspectos sejam os mais relevantes para você observar com cuidado quando estiver analisando o planejamento público.